Alguém era realmente desprezível. Diziam, por que você não vai lá e chama o Lee Van Cleef? Ele provavelmente interpretou mais vilões do que qualquer outra pessoa no cinema. Por décadas, a presença marcante de Lee Van Cleef definiu toda uma era do cinema ocidental. Mas agora não há desafio nenhum. Eles olham para mim e veem apenas um velho careca. Porém, 35 anos após sua morte, uma revelação chocante de seu próprio filho confirma o que os fãs já suspeitavam há tempos. Foi a imagem icônica que o destruiu ou algo mais profundo? Por que ele a escondeu? Como ela moldou sua vida e sua morte? Prepare-se para desvendar os capítulos ocultos da jornada de Van Cleef, as lutas que ele enterrou e as verdades que podem reescrever seu legado para sempre. O rosto que escondia a dor. A carreira de Lee Van Cleef foi construída sobre uma única característica inesquecível: seu rosto. Angular, intenso e inegavelmente ameaçador. Suas maçãs do rosto proeminentes e olhar gélido se tornaram sinônimo de perigo em Hollywood. Os diretores não precisavam lhe dar muitas falas. Sua mera presença era capaz de incutir medo nos corações dos espectadores. Não é surpresa que Van Cleef tenha se tornado o vilão preferido dos faroestes italianos. Ele frequentemente interpretava papéis de assassinos implacáveis, mercenários de sangue frio ou homens silenciosos com intenções mortais. Mas o que o público nunca viu foi que o homem por trás daqueles olhos frios já havia vivido um tipo de guerra muito diferente. Uma figura que deixou marcas permanentes, tanto visíveis quanto invisíveis. Nascido em Somerville, Nova Jersey, em 1925, Van Cleef vinha de uma família humilde. Seu pai era farmacêutico e sua mãe, pianista de concertos. Longe das empoeiradas cidades fronteiriças dos filmes, seus primeiros anos foram marcados por disciplina e trabalho árduo. Após se formar no ensino médio com apenas 17 anos, ele se alistou na Marinha dos Dirpile em 1942, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Designado para um caçador de submarinos e, posteriormente, para o USS Incredible, um navio caça-minas. Van Cleef foi enviado para diversas regiões do Caribe, do Mediterrâneo e, finalmente, do Mar Negro. Essas não eram missões cerimoniais. Ele enfrentou combates, missões perigosas e testemunhou a brutal realidade da guerra. Serviu com distinção, recebendo a Estrela de Bronze e uma série de medalhas de campanha. Quando voltou para casa em 1946, ele já era um veterano condecorado. Mas nem todas as feridas são visíveis. A Marinha lhe deu um uniforme, um propósito e um distintivo que marcava seu serviço. Mas o que também ficou para trás foi algo que nenhuma medalha poderia reparar. Como muitos soldados de sua geração, Van Cleef voltou da guerra carregando cicatrizes invisíveis, o que hoje reconheceríamos como sintomas de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Ele não falava publicamente sobre o custo emocional do que havia presenciado no exterior. Mas aqueles que o conheciam notavam uma certa reserva. Sua intensidade não era apenas para as telas, era Partydale. O mesmo olhar gélido que o público temia talvez tivesse sido moldado, in part, por noites em alto mar, por experiências de quase morte, pelo peso da sobrevivência. Mesmo assim, Van Cleef não se entregou à tristeza. Tentou se adaptar à vida civil. Morando com sua esposa, Patty, em Somerville, ele trabalhava em empregos comuns, até que um colega sugeriu que ele fizesse um teste para um grupo de teatro local. Isso teria mudado o destino de sua vida. Em um palco elevado, com um semblante sério e uma presença marcante, ele logo atraiu todos os olhares. Então, assim, de repente, ele foi para Nova York para realizar tal façanha e viu agentes de produtores de cinema interessados em contratá-lo. Foi assim que o público o conheceu no clássico de 1952, Matar or Morir High Noon, quando ele não pronunciou uma única palavra de diálogo e, em vez disso, fez todos se contorcerem apenas com o olhar. O papel impulsionou sua carreira em Hollywood, acumulando créditos principalmente como valentões e capangas. Mas, como qualquer transição brusca, a mudança de marinheiro para ator não foi fácil para Van Cleef. Ele havia se ferido bastante enquanto servia no exército, e as torturas físicas exigidas para atuar, especialmente em faroestes repletos de ação, cobraram seu preço. O sistema dos estúdios estava longe de ser receptivo a atores com problemas de saúde persistentes. Ele frequentemente suportava a dor para se manter acima das condições frustrantes que a indústria impunha, valorizando a masculinidade em detrimento da fraqueza. Muitas especulações circulavam sobre se aqueles olhos semicerrados, aquele rosto inexpressivo, não seriam algum tipo de atuação.
Era uma história real, vivida por tantas coisas que cada olhar fulminante, cada olhar frio, poderia emanar de uma fonte de sofrimento real, memórias reais e perdas reais. A ascensão de Lee Van Cleef à fama não se resumiu apenas a talento ou oportunidade. Foi uma questão de sobrevivência. Sobrevivência em meio à guerra, a batalhas pessoais e a um sistema que exigia mais do que a maioria das pessoas podia oferecer. Sua história não começou em Hollywood. Começou nos nervos de aço de um jovem marinheiro que encarou a morte e voltou fortalecido. E, no entanto, nem isso foi a pior dificuldade que ele enfrentaria. Mas a guerra não foi a única batalha que ele travou. Um acidente que quase lhe custou a vida, numa estrada deserta da Califórnia, quase pôs fim à sua carreira e à sua capacidade de andar. Um acidente que mudou tudo. No final da década de 1950, Lee Van Cleef começava a consolidar seu lugar em Hollywood. Embora ainda não fosse um nome conhecido por todos, seu rosto era familiar. Ele havia aparecido em dezenas de filmes e programas de televisão, interpretando o tipo de papel que não precisava de apresentações. Homens perigosos e imprevisíveis que carregavam uma aura de ameaça em seu silêncio. Ele estava ganhando impulso, lenta mas firmemente, caminhando rumo ao estrelato que eventualmente chegaria. Mas, em 1958, tudo mudou num instante. Ao voltar para casa de carro após uma filmagem em Lone Pine, na Califórnia, Van Cleef se envolveu em um acidente que quase destruiu tudo o que ele havia lutado tanto para construir. A batida foi brutal. Os detalhes do incidente são escassos, mas as consequências foram claras. Van Cleef sofreu 2 fraturas no braço esquerdo e uma fratura na patela. Não eram lesões que se superavam facilmente. Não para um ator cujos papéis dependiam de força física, equitação e acrobacias. Os cirurgiões não tinham certeza se ele voltaria a andar normalmente. Pior ainda, havia um temor real de que ele nunca mais conseguisse montar a cavalo, uma habilidade fundamental para qualquer ator que trabalhe no gênero faroeste. O acidente não foi apenas devastador fisicamente, mas representou uma ameaça direta à sua carreira. Num instante, ele estava em ascensão. E no seguinte, encontrava-se numa cama de hospital, encarando um futuro sem o trabalho que lhe dava propósito. O processo de recuperação foi excruciante. Van Cleef passou mais de um mês no hospital, seguido de um longo período de fisioterapia intensiva. Cada passo em frente era acompanhado de dor, mas o que veio com essa vitória foi uma luta mais silenciosa e privada. A dor física não desapareceu após sua recuperação. Seu joelho continuou a incomodá-lo pelo resto da vida, e muitos de seus papéis posteriores exigiram que ele mascarasse suas limitações. Andar a cavalo, caminhar e até mesmo ficar em pé por longos períodos se tornaram desafios que ele suportava em silêncio. E para atenuar essa dor, tanto física quanto emocional, ele recorreu ao álcool. Começou como um mecanismo de defesa, alguns drinks para aliviar a tensão e conseguir aguentar os longos dias de filmagem. Mas, com o tempo, tornou-se uma muleta. Van Cleef raramente falava publicamente sobre sua dependência, mas aqueles próximos a ele notaram a mudança. O foco preciso pelo qual era conhecido começou a se perder. Alguns diretores aprenderam a lidar com seus dias de folga. Outros, discretamente, o excluíram dos planos de elenco. Em cada set de filmagem, o álcool o acompanhava, sempre por perto. Embora não parecesse tão dramático a ponto de virar notícia nos tabloides, era um fantasma persistente. Van Cleef se pegava pensando em algo que todo ator teme. Será que já atingi meu auge? O recuperar-se das lesões foi uma luta tremenda. A outra era a conta que lhe estavam apresentando. Diante das câmeras, ele sorriu e a recebeu com a mesma intensidade que demonstrara na tela. Fora das câmeras, carregava um fardo mais pesado, a dor, o medo de se tornar absolutamente insignificante e a lenta constatação de que talvez nunca conseguisse superar tudo isso. Mas este era um homem que, na Segunda Guerra Mundial, havia desafiado e triunfado sobre a morte. De jeito nenhum ele iria desistir. Então Van Cleef começou a fazer pequenos papéis, às vezes sem créditos, para aos poucos voltar à ativa. Cada vez que entrava em cena, ele lembrava às pessoas, e talvez a si mesmo, que ainda não tinha terminado. Mas algo estava criando raízes além do interesse em perseguir avidamente a luz. Um segundo vício. Algo que parecia inofensivo à primeira vista, mas que se revelaria ainda mais destrutivo do que a garrafa. À medida que seu corpo se recuperava, Van Cleef fez um retorno triunfal. Mas o homem que voltou às telas não era o mesmo. Um novo vício estava se formando, e o seguiria a todos os sets de filmagem. Charutos, fumaça e sofrimento silencioso. Para os fãs que assistiam Lee Van Cleef na tela,
O charuto sempre presente entre seus dentes era apenas mais uma camada de sua persona intimidadora. Era cinematográfico, cru, robusto e inegavelmente estiloso. Quer estivesse encarando um inimigo num impasse mexicano empoeirado, quer estivesse declamando falas com uma calma rouca, aquele charuto parecia tão parte de sua personalidade quanto seu chapéu de cowboy ou a pistola no coldre. Mas o que o público não sabia, o que até mesmo muitos colegas não conseguiam entender, era que o charuto não era apenas um adereço. Era uma dependência, um ritual, uma corrente que o seguia muito além da tela. Seu filho confirmaria mais tarde o que muitos apenas supunham. Van Cleef fumava constantemente. Entre as filmagens, antes de dormir, durante as entrevistas e na solidão de seu trailer. Não era uma encenação, era algo pessoal. O tabaco era seu companheiro no silêncio. Uma ferramenta para acalmar seus nervos. Um espaço reservado para tudo aquilo que ele nunca disse. Com o tempo, o hábito tornou-se inseparável de sua identidade. Na tela, isso intensificava sua aura de perigo. Fora dela, mascarava vulnerabilidades mais profundas. Os mesmos charutos que davam tanta autenticidade ao seu personagem estavam lentamente corroendo sua saúde. As consequências surgiram lentamente no início, mas foram implacáveis. Ele desenvolveu bronquite crônica. E com o passar dos anos, sua respiração tornou-se mais difícil. Havia dias no set em que ele precisava parar para recuperar o fôlego. Momentos em que a voz icônica soava tensa. Como se viesse de um lugar vazio, mas mesmo quando os efeitos físicos se tornaram mais pronunciados, Van Cleef continuou fumando. Os diretores adaptaram as cenas para minimizar os diálogos ou incluíram pausas para que ele pudesse descansar. No entanto, ele nunca considerou parar. Na verdade, ele não conseguia. Fumar havia se tornado parte de sua armadura emocional. Quando o câncer de garganta foi diagnosticado, quase nada restava dele. Sua voz estava se apagando, voz que antes era tão essencial para o seu mistério nas telas. Mas mesmo assim, ele continuou. Usava um marca-passo, mantinha suas doenças em segredo, deixando o público ver apenas o pistoleiro obstinado que eles tanto amavam. A ironia é que a imagem que ele protegia ferozmente lhe deu fama, mas também o aprisionou. O personagem estoico que ele interpretava na tela acabou sendo a mesma máscara que usava em Life Alienated, Withdrawn, Untouchable. Por baixo, havia um homem lutando contra o medo, a dor e a solidão. Colegas que trabalharam com ele nos últimos anos lembravam como ele raramente falava sobre sua saúde. Ele ficava sentado em silêncio, charuto na mão, perdido em pensamentos. De vez em quando, sorria ou fazia um comentário sarcástico. Mas, na maior parte do tempo, mantinha-se reservado. A solidão da máquina de Hollywood começava a se instalar. Os papéis eram cada vez mais escassos e os orçamentos menores. Mesmo assim, ele comparecia comprometido, disciplinado e orgulhoso. Se seu corpo estava debilitado, ele nunca deixou transparecer. Há algo perturbador em um homem que se torna um símbolo de força enquanto, em segredo, se desmorona. Van Cleef dominava essa dualidade. Os tiroteios, os olhares frios, a fumaça saindo de seus lábios. Tudo isso compunha uma imagem que o público idolatrava. Mas o homem por trás do mito estava desaparecendo aos poucos. E nas horas de tranquilidade, longe das câmeras, ficou claro que o que ele realmente desejava não era outro papel, mas conexão, amor verdadeiro. Um lugar para ser visto não como um personagem, mas como uma pessoa. Mas por baixo da fumaça dos charutos e dos cintos de armas, algo inesperado despertou em Van Cleef. Um anseio por conexão, por amor e por uma vida além das telas. Amor, perda e estradas solitárias. Apesar de seus papéis de homem de personalidade forte e presença intimidadora nas telas, Lee Van Cleef não era o solitário que frequentemente interpretava. Na vida real, ele ansiava por conexão. Romântica, familiar, emotional. Mas, como acontece com muitas estrelas envolvidas no turbilhão implacável de Hollywood, esse anseio muitas vezes ficou por realizar. Van Cleef casou-se 3 vezes. Cada relacionamento começou com esperança e paixão, mas acabou desgastado pela distância, pelo vício e pela pressão implacável da fama. A fama pode ter elevado seu nome, mas teve um preço: a intimidade, a estabilidade e a paz em sua vida pessoal. Seu primeiro casamento, com Patty Ruth Cayley, em 1943, aconteceu antes mesmo de ele se tornar famoso. Eles eram jovens, cheios de esperança, e estavam trilhando juntos o caminho da vida em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial. Enquanto Van Cleef servia na Marinha, Patty permaneceu seu porto seguro em casa. Eles tiveram 3 filhos, 2 meninos, Alan e David, e uma menina, Deborah.
Mas as pressões da adaptação pós-guerra e o estresse da incipiente carreira de ator de Van Cleef criaram desavenças. Enquanto se dedicava ao teatro e, aos poucos, conquistava seu espaço no cinema, ele passava mais tempo ausente do que presente. Longas filmagens, viagens e incertezas financeiras desgastaram o casamento. Após 15 anos juntos, divorciaram-se em 1958, o mesmo ano em que o acidente de carro de Van Cleef quase pôs fim à sua carreira. Pouco tempo depois, ele conheceu Joan Marjorie Drain. Esse relacionamento definiria os anos de auge de sua carreira. Joan estava presente durante a ascensão do faroeste italiano, seu período mais visível e criativamente gratificante. Ela o apoiou durante o auge da fama na Europa, as filmagens exaustivas nos desertos da Espanha e o ritmo imprevisível de trabalhar com diretores como Sergio Leone. Mas o sucesso trouxe consigo seu próprio tipo de ruptura. Com Van Cleef constantemente na estrada e sob pressão para apresentar um bom trabalho, o papel de Joan deixou de ser o de parceira e se tornou o de cuidadora à distância. Eles tentaram manter a conexão intacta, viajando juntos e apoiando as paixões um do outro. Mas as exigências de Hollywood se provaram pesadas demais. Em 1974, eles oficializaram o divórcio. As rachaduras não foram causadas pela falta de amor, mas sim pelo esgotamento de uma vida que nunca permitia espaço para respirar. Então veio Barbara Havilone. O casamento deles em 1976 marcou um capítulo mais tranquilo na vida de Van Cleef. O frenesi dos faroestes italianos havia passado, e ele já não era o astro de bilheteria que fora outrora. Mas com o declínio dos holofotes, veio algo que ele não tinha há décadas: tranquilidade. Barbara trouxe consigo uma profunda compreensão do estado emocional e físico de Van Cleef. Ela não estava com ele por fama ou proximidade com celebridades. Ela estava lá pelo homem por trás dos papéis. Conforme a saúde de Van Cleef piorava, Barbara tornou-se, ao mesmo tempo, sua confidente e principal cuidadora. Em meio a crises de bronquite, a lenta progressão do câncer de garganta e a longos períodos entre o silêncio e o trabalho, ela permaneceu ao lado dele. Ao contrário da montanha-russa de seus casamentos anteriores, este último relacionamento foi de serenidade e paz. Longe da vida glamourosa de Los Angeles, eles viveram em Oxnard, na Califórnia. Naquela época, ele era visto publicamente como um astro decadente de Hollywood, uma estrela em declínio dos tempos áureos, lembrado por alguns papéis famosos, mas não mais um ator em atividade. Para Barbara, ele era um marido, um artista, um homem que desejava manter sua dignidade diante da agonia física e do ostracismo profissional. Ela estava lá para ajudá-lo a conservar a pouca força que lhe restava, oferecendo-lhe algo que Hollywood jamais poderia lhe dar: amor incondicional. No entanto, pode-se dizer que todos os outros relacionamentos surgiram e desapareceram. Sempre houve um que sobreviveu para transcender todos os papéis, todos os prêmios, todas as manchetes. Seu relacionamento com os filhos, em especial com um filho. Esse mesmo filho quebrou o silêncio anos após a morte de Van Cleef para revelar a verdade sobre as agonias indizíveis de seu pai. Não para desviar a atenção de sua memória, mas para completá-la. Ainda assim, Van Cleef tinha uma âncora mais forte que a fama ou o romance: seus filhos. E foi seu filho quem finalmente revelaria o que o mundo não estava preparado para ouvir. O filho se pronuncia: por décadas. A imagem de Lee Van Cleef permaneceu congelada no tempo, gravada na história do cinema como a do pistoleiro sombrio, o vilão calculista, o homem com o olhar mortal e o charuto sempre presente. Os fãs se lembravam dos filmes. Os críticos analisaram minuciosamente os papéis, mas o que eles nunca ouviram foi a história de dentro de sua própria casa. Isso mudou quando, anos após sua morte, um dos filhos de Van Cleef se apresentou, não para proteger o mito, mas para revelar o homem por trás dele. Com honestidade serena e profundo afeto, ele confirmou o que muitos apenas sussurravam. Lee Van Cleef estava em guerra com seu próprio corpo e mente, e travava essa guerra em silêncio. Em entrevistas e relatos familiares, o filho de Van Cleef falou sobre os vícios que marcaram os últimos anos de vida do pai. O tabagismo intenso, a dependência silenciosa do álcool em momentos de dor e estresse. Nada disso fazia parte de uma atuação hollywoodiana. Eram lutas reais que Lee carregava todos os dias. Ele não era um homem que falava abertamente sobre seu sofrimento. Ele não reclamava. Ele não dramatizou.
mas aqueles próximos a ele perceberam. Viram o preço que isso lhe cobrou. A tosse que piorava com o tempo, a fadiga que persistia muito depois do fim das filmagens, a nevoa constante de fumaça de charuto que o envolvia como uma segunda sombra. Para o público, os charutos eram parte icônica da imagem de Van Cleef, mas para sua família, eram um símbolo de algo muito mais pessoal e doloroso. Seu filho recordou que Lee fumava constantemente, tanto quando se preparava para um papel, quanto quando simplesmente relaxava em casa. Não deixava espaço para interrupções, para refúgios, para o mau hábito. Não era a afetação, era a pedra angular. Uma pedra angular da qual ele simplesmente não conseguia abrir mão, mesmo quando os médicos o incentivavam a fazê-lo. Mesmo com o corpo debilitado, ele havia se afundado tanto que, mesmo com os filhos, momentos de silêncio e intimidade eram frequentemente perfumados com o aroma do tabaco queimado. Para o filho, o retrato que se pintava era de alguém longe da fragilidade, e sim de uma resiliência silenciosa. O durão que derrotava assassinos impiedosos era, na verdade, um pai muito gentil e de voz suave. Ele não era barulhento, não era exigente. Era gentil, observando as coisas ao redor da casa, muitas vezes em silêncio. Ele adorava pintar e passava horas a fio fazendo isso. Quando não estava diante da câmera, pintava paisagens do oeste americano, imbuindo-se de cores vibrantes e pinceladas suaves. Tinha orgulho de sua família, que retornava a Somerville de tempos em tempos para cuidar de sua mãe idosa, garantindo que suas raízes jamais fossem esquecidas. Esse lado de Van Cleef, o filho amoroso, o pai sempre dedicado e o artista humilde, era conhecido por pouquíssimos. A decisão de seu filho de finalmente falar publicamente não foi um ato de desilusão, mas sim um ato de preservação. Porque a lenda de Lee Van Cleef, embora poderosa, era incompleta sem a vulnerabilidade, sem a verdade, suas batalhas contra o vício, seus problemas de saúde e sua contenção emocional não diminuíram seu legado. Pelo contrário, o humanizaram. De certa forma, o tornaram ainda mais heróico. Ele não era apenas um ator que proferia falas icônicas ou encarava inimigos em toda a sua glória nas telas panorâmicas. Era um homem que carregava o peso da expectativa, da doença e de seus demônios pessoais, e mesmo assim continuava a se apresentar. E embora sua família finalmente tenha confirmado suas lutas, o legado de Van Cleef já havia ganhado vida própria, alimentado por uma legião de fãs europeus que veneravam cada movimento seu. O herói inesperado da Europa, Lee Van Cleef, pode ter nascido em Nova Jersey. Mas, de muitas maneiras, seu verdadeiro estrelato foi forjado a milhares de quilômetros de distância. Não foi Hollywood que o transformou em uma lenda. Foi na Europa. Depois de aparecer em filmes como Por uns Dólares a Mais, de Sergio Leone, e no agora icônico Três Homens em Conflito, Van Cleef se tornou um nome conhecido em toda a Itália, França, Espanha e Alemanha. Nos Estados Unidos, ele permaneceu, em grande parte, estereotipado como o vilão por excelência. Mas na Europa, algo mudou. O público não via apenas um vilão. Via algo mais profundo, algo que não encontrava na maioria dos filmes de faroeste americanos da época. Os cineastas europeus, em especial Leone, compreenderam o potencial de Van Cleef de uma forma que Hollywood nunca conseguiu. No mundo cru e moralmente ambíguo de Leone, não havia heróis perfeitos nem vilões óbvios, apenas sobreviventes. E Van Cleef, com seus traços marcantes e olhar atormentado, encaixava-se perfeitamente nesse universo. Como Angel Eyes, ele não apenas personificava o mal, ele representava algo mais primitivo, mais trágico. A lógica fria, a eficiência implacável, o ocasional lampejo de consciência por trás do seu olhar, tudo isso conferia profundidade a um personagem que poderia facilmente ter sido unidimensional. O público europeu ficou cativado. Não viram um figurante ou um vilão de segunda categoria. Viram um anti-herói, um homem que viveu, sofreu e lutou pelo seu lugar num mundo brutal. O sucesso de O Bom, O Mal e o Feio catapultou Van Cleef ao estrelato internacional. E não foi por pouco tempo. No início da década de 1970, ele já era um dos 10 atores mais lucrativos nas bilheterias da Europa. Cartazes de filmes espalhados por Roma, Madrid e Paris exibiam seu rosto, sua imagem, com arma em punho, charuto aceso e expressão estoica. Tornou-se instantaneamente reconhecível. Na Espanha, ele era reverenciado. Na Itália, ele era praticamente um mito. Os fãs não apenas apreciavam suas atuações, mas também admiravam sua força silenciosa, sua resistência ao sistema ostentoso de Hollywood e a masculinidade autêntica que ele transmitia. Para eles, ele não estava atuando. Ele era o próprio Oeste,
O que tornou essa acolhida europeia ainda mais notável foi o quão diferente foi o tratamento que ele recebeu na América. Os críticos americanos frequentemente desdenhavam dos faroestes italianos, considerando-os violentos demais, cínicos demais e muito distantes da chamada Era de Ouro dos faroestes americanos. Mas na Europa, era justamente esse o seu apelo. O gênero era cru, imprevisível e honesto. Van Cleef prosperou nesse ambiente. Ele não era refinado como John Wayne, nem heróico no estilo clássico como Gary Cooper. Ele era perspicaz, perigoso e estranhamente calmo. Ele representou um novo tipo de figura cinematográfica, imperfeita, complexa e inesquecível. A influência de Van Cleef foi além de seus papéis nos filmes. Ele influenciou não apenas as artes e a música europeias, mas também os estilos da moda. Artistas retrataram o estrabismo de Van Cleef em suas pinturas, enquanto músicos batizaram canções e álbuns com seu nome. Diretores, principalmente na França e na Alemanha, atribuíram a Van Cleef grande inspiração. Ele permaneceu parte da cultura pop europeia muito depois do auge de sua carreira em Hollywood. Ele se tornou um símbolo que ia além da resiliência e da ousadia de um ator, um poder silencioso. Personagens que falavam pouco, mas transmitiam tudo. Essa aceitação deu início à segunda carreira de Van Cleef. À medida que Hollywood se tornava menos atraente para ele, Van Cleef passou a trabalhar regularmente em produções europeias. Filmes produzidos na Europa, como The Big Gun Down, Day of Anger e Death Rides a Horse, tornaram-se grandes sucessos no continente. Esses filmes lhe proporcionaram a rara oportunidade de protagonizar papéis heróicos, oportunidades que raramente surgiam no mercado cinematográfico americano. Ele não era mais apenas o inimigo à espera de ser abatido pelo herói. Ele havia se tornado um herói, mas enquanto a Europa o imortalizou nas telas, os Estados Unidos esqueceram o homem que ajudou a definir um gênero. E seus últimos anos foram muito mais tranquilos do que a vida que ele levara. A Última Jornada. Conforme a década de 1980 avançava, Lee Van Cleef silenciosamente iniciou seu capítulo final, marcado não por tiroteios explosivos ou duelos dramáticos, mas por um declínio lento, doenças crescentes e uma teimosa recusa em desistir. Embora o brilho de sua fama europeia tivesse se apagado e Hollywood tivesse, em grande parte, seguido em frente, Van Cleef continuou fazendo o que sempre fez. Trabalhou. Ele apareceu, decorou suas falas, acendeu seus charutos e apresentou performances com a mesma gravidade e concentração que o haviam transformado em uma lenda décadas antes. Mas, nos bastidores, seu corpo estava em constante rebelião. Anos de tabagismo intenso haviam danificado seus pulmões. Diagnosticado com bronquite crônica e posteriormente, câncer de garganta. Ele também desenvolveu sérios problemas cardíacos que exigiram um marca-passo. Coisas simples, como caminhar por um set de filmagem, recitar longas falas ou ficar sentado sob as luzes do estúdio, tornaram-se exaustivas. Mas Van Cleef nunca foi de reclamar. Para aqueles ao seu redor, ele se manteve profissional, estoico e extremamente reservado. Mascarou seu sofrimento como sempre fizera, através do silêncio, da disciplina e da atuação. Mesmo quando seu corpo começou a falhar, seu compromisso com a atuação jamais vacilou. Ele não queria pena, queria continuar. E continuou. Seus papéis posteriores foram menores, mais discretos, frequentemente filmados longe dos holofotes. Um de seus últimos trabalhos notáveis foi a série da NBC de 1984, The Master, onde interpretou um especialista em artes marciais em busca de sua filha desaparecida. A série durou apenas 13 episódios antes de ser cancelada. Mas continua sendo um clássico cult para muitos de seus fãs leais. Não foi um filme prestigioso ou aclamado pela crítica, mas mostrou algo que sempre definiu a carreira de Van Cleef: determinação. Independentemente da importância do papel ou do orçamento da produção, ele sempre demonstrava o mesmo nível de empenho e seriedade. Ele acreditava no trabalho, não na fama. No final da década de 1980, seu desempenho já apresentava um declínio visível. Seus movimentos estavam mais lentos, seu rosto mais abatido, mas ele continuou aceitando papéis, recusando-se a se render à doença. Ainda trabalhava em filmes, alguns de ação de baixo orçamento, alguns esquecíveis para a crítica, mas nenhum sem importância para ele. Ele continuou pintando também, criando paisagens vívidas que refletiam o espírito pioneiro que outrora personificara.
Em sua tranquila casa na Califórnia, vivia com sua terceira esposa, Barbara, que o apoiou durante as batalhas finais que a maioria dos fãs nunca viu. A portas fechadas. Ele não era o pistoleiro de nervos de aço, mas um homem que se reconciliava com as limitações do seu corpo e com o legado que deixaria. Na noite de 16 de dezembro de 1989, Lee Van Cleef sofreu um ataque cardíaco em sua casa em Oxnard, Califórnia. Ele foi declarado morto pouco depois da meia-noite no St. John's Regional Medical Center. Ele tinha apenas 64 anos. Embora a doença cardíaca tenha sido a principal causa da morte, o câncer de garganta, resultante de décadas de tabagismo, foi listado como causa secundária. Sua morte não foi manchete em massa. Não foi tratada como a perda de uma lenda de Hollywood, mas para aqueles que compreendiam sua trajetória, foi uma perda silenciosa que ressoou através dos tempos. Ele será sepultado em Hollywood Hills, no Forest Lawn Memorial Park, um cemitério que abriga os restos mortais da maioria dos grandes ícones do cinema. 4 palavras que dizem mais do que a maioria dos elogios fúnebres jamais conseguiria estão gravadas na lápide. O melhor do pior, isso é apropriado, não apenas pelos papéis que ele desempenhou no filme, mas também pelo fato de ele personificar a dualidade. Um homem que podia intimidar com um simples olhar, mas que se movia com dignidade silenciosa pela vida. Um vilão nas telas, um lutador na vida real, e alguém que conquistou respeito não por meio de teatralidade, mas por pura perseverança. Esta obra é dedicada à vida e à trajetória que ele viveu na Terra, sendo mais do que apenas um artista ou ator nos bastidores. No fim, Lee Van Cleef não era apenas o homem que amamos odiar. Ele foi ferido pela guerra. Ele era um pai amoroso. E, mais importante, era um homem que viveu com mais coragem do que qualquer roteiro jamais poderia mostrar. Se você se emocionou com a história não contada de Lee Van Cleef, clique no botão Gostei e inscreva-se para mais análises aprofundadas sobre a vida de estrelas lendárias. Deixe nos comentários qual história de ator você gostaria que explorássemos a seguir. E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo para continuar descobrindo os segredos mais bem guardados de Hollywood.